Bom, então vamos lá dar início, né, pessoal? Então, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos então a nossa aula de hoje, dando sequência lá no conteúdo, né? A segunda parte do conteúdo de função quadrática, né? Bom, então no caso, eu convidei as turmas do Informática e do Administração, tá? As turmas, no caso aí, que eu assumi agora essa semana, que vocês vinham com o professor Edivaldo, o qual é o mesmo conteúdo que vocês estão vendo. Então, por isso eu estou, no caso aqui, unificando, digamos assim, a aula, de uma maneira para que a gente possa estar avançando com o conteúdo, tá? Para que vocês também, digamos, não fiquem prejudicados aí com relação ao conteúdo, à matéria, uma vez que os horários estão chocando, né? A gente está com um acúmulo de, de carga horária, né? Porque, no meu caso específico, não sei se está acontecendo com os outros professores também, assim, porque eu venho de turma de quê? Eu tenho três turmas de quarto ano, para vocês terem ideia, que seria, no caso, formando do ano passado. Tenho três turmas do Administração 2020, o qual ainda continuo com essas turmas, porque eles não formaram, a turma está ativa, e aí a gente tenta, para eles não ficar prejudicado, a gente está dando continuidade aos conteúdos, tá? Não se pararam. Infelizmente, como chegou novas turmas, e no caso os professores são o mesmo, né? Não houve um aumento quantitativo de professor, porque também essas turmas estão aguardando para a sua certificação, né? Então, devido a isso, a gente está vendo alguns atritos de horário, e aí, como a gente tem essa ferramenta de estar gravando a aula, por se tratar do mesmo conteúdo, a gente vai estar se apropriando, por enquanto, tá, desse mecanismo, e aí, posteriormente, assim que ajustar os horários, a gente volta a fazer, cada qual no seu horário, porque assim, eu acho que a gente consiga também estar levando, eu acho que é a melhor forma para vocês aí, né, de uma maneira que todos consigam agregar aí o máximo do conteúdo, absorver o máximo do aprendizado, que acho que é o nosso foco principal, né? Mas, enquanto isso, para que vocês não fiquem prejudicados também com relação às aulas, a gente vai estar gravando, em alguns casos, no caso como eu convidei aqui o pessoal do Vespertino, a gente entende que o horário de vocês seria do Vespertino, né? Por que está fazendo o matutino, então, devido a isso, tá? Mas aí o que? A gente está gravando a aula, o link ficará disponível, e aí, assim, digamos, aquele que já tinha compromisso no matutino, não será prejudicado, porque no vespertino, naquele horário que teria aula, o link vai estar disponível, e aí ele pode estar assistindo. A única coisa que diferente é que quem está online pode estar tirando algumas dúvidas, mas, ao mesmo tempo, a gente está disponível sempre, eu disponibilizo o meu WhatsApp, mesmo que vocês podem estar procurando a qualquer momento. Só que assim, eu já deixo claro que no caso, como a gente está, digamos, sobrecarregado de horário, eu já estou vindo de uma aula anterior, então assim, às vezes algum aluno pergunta alguma coisa, a gente procura resolver o quanto antes, tá? De estar respondendo, de estar dando um retorno mesmo, para às vezes o aluno pergunta alguma coisa, demora, se demorar um determinado tempo, porque a gente está, digamos, em aula, né? Igual aqui, eu estou acompanhando também pelo celular, igual aqui que às vezes o aluno até vê que o professor está online no WhatsApp e não responde, às vezes questiona, né? O professor está online e não responde, mas acontece que no caso eu estou online ali porque eu estou acompanhando aqui também pelo celular, né? Que eu sempre eu conecto também o celular para a gente estar acompanhando para saber, né, se a aula está que às vezes acontece do Wi-Fi cair, a gente fica falando aqui sozinho. Então, por isso que eu deixo a questão do celular também conectado. Então, esses entraves também acontecem, e aí só, no caso, é essa justificativa, né? Que não é o que a gente gostaria, mas infelizmente a gente está nessa situação, né? E aí a gente vai estar o máximo, tentando levar o máximo para que vocês não fiquem prejudicados com relação a isso. Uma outra questão, no caso hoje é sábado letivo no horário de sexta-feira.
Acontece que alguma turma dessa aí, o horário seria de quarta, né? Acho que é terça e quarta, rolando turma de terça e quarta. Mas aí o que que acontece? Como eu falei para vocês, tá tendo atrito. Então, essa semana mesmo, eu só tive uma aula com vocês, né? Deveria ter tido duas. Então, já vem já essa situação. Mas Quatro aí, no total. isso, no total, eu falo duas dicas que são dobradinha, né? E a gente costuma, uma aula só, no caso a gente faz aula ali, mas no caso dobradinha, né? Pelo horário, seria quatro. Aí, então, só tende se a gente for ficar revezando, né? Um dia eu vou fazer a live com uma turma, aí vocês só vão ficando prejudicados, né? E para vocês terem noção, a gente está trabalhando com conteúdo de primeiro ano, né? Que é a equação quadrática, um conteúdo proposto aí para primeiro ano. Então, a gente está muito em defasagem. Então, a gente preocupa com isso, a gente quer que vocês saiam, digamos, do colégio com o máximo de conteúdo absorvido, tá? A preocupação nossa enquanto escola, tá? Enquanto educador, a gente procura o máximo de estar levando o conhecimento para o aluno. Então, a gente tem essa preocupação. E aí, daqui até ajustar essa situação aí, a gente vai fazendo dessa maneira, certo? A gente espera aí a compreensão de todos aí, e, e aí a gente vai levando aí essa situação até quando resolver esse entrave aí, certo? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa, alguma colocação? Não. Pronto, então ótimo. Vamos então ao que nos interessa, né? Conteúdo. Eu vou pôr em tela aqui, tá? Para a gente fazer a leitura do material. E aí, posteriormente, a gente vai para o quadro, tá? Para a resolução aí, a explicação. Antes de iniciar, vou aproveitar que está aqui em tela aqui, eu vou só pôr a tela aqui, porque eu acho que tem alguma turma lá que eu não apresentei a questão da plataforma lá, da organização, para que vocês, digamos, não fiquem... Tem aluno que às vezes fica com alguma dúvida de onde que se encontra a atividade. Então, eu vou mostrar aqui a plataforma aqui. Vou abrir aqui uma das turmas aqui de vocês. Supondo aqui a informática aqui. Bom, mural, geralmente a gente posta algum comunicado, né? Aviso sempre aqui no mural. Aí vocês vindo aqui no menu de atividade, lembrando que a resolução a versão do aparelho celular é um pouco diferente, né? Mas os tópicos aqui são os mesmos. Aí tem um tópico aqui de aula simples, que são as aulas gravadas, a gente deixa o link, né? Igual aqui ficou a aula gravada aqui do dia anterior, no caso dia 8, né? Aí vem aqui as atividades, né? Atividade 1, função quadrática, e aí, assim por diante, tá? Aqui a chamada, assim que finalizar a aula, que eu já disponibilizo a frequência, tá? Da aula de hoje. E aí, alguns comunicados do CETEP, tá? Então, os tópicos são esses. Então, quando você quer ver alguma atividade posta, ver se tem alguma atividade da semana ou da aula, vocês vêm aqui nesse tópico aqui de atividade, vocês vão estar vendo aí, certo? Então, só apresentando aí a organização da plataforma aí para que vocês saibam onde encontram, né? Que cada professor acho que tem uma organização diferente aí, para vocês não ficam. Então, aproveitando que a gente está aqui, pessoal, não é isso, nem é questão de coisa, não, é só para que vocês também saibam. No caso, a gente, ó, para vocês terem ideia, essas aqui são as minhas turmas, né? As turmas que eu tenho. Então, a gente está sobrecarregado, né? As quantidades quantitativas de turmas que a gente tem. Então, assim, a gente procura o máximo de não estar prejudicando o aluno, né? Que a gente trabalha, digamos, com responsabilidade também, né? Então, a gente tenta ao máximo aí de que fazer com que vocês não fiquem prejudicados, tá? Em relação a essa
esses entraves aí. Então, eu vou projetar aqui agora o conteúdo. Deixa eu ver se... Pronto. Bom, então, dando continuidade, né, agora a função quadrática aí, a gente vai estar vendo agora o vértice do gráfico, né, da função. Aí a gente vai estar fazendo a leitura aqui, e aí depois a gente vai para a resolução aqui dos exemplos, certo? O vértice do gráfico. Ao construir o gráfico de uma função quadrática, você notou que, com exceção da ordenada y do vértice, com a imagem está associada a dois valores de x. Então, assim, o vértice da função é aquele pontinho máximo ali, onde é que, no caso, o topo ali daquela concavidade. No caso, essa primeira imagem aqui, a gente tem um gráfico que tem o quê? Concavidade voltada para baixo, né? Então, o vértice seria que, no caso, esse ponto máximo aqui, ó, de onde a parábola está, né? No caso, ela está com cavidade voltada para baixo, então ela vai ter aqui um ponto máximo aqui, digamos, em relação ao y. Ela vai ter o número máximo aqui, ó, ou seja, o maior número do y, porque o restante é tudo para baixo. Ela nunca vai chegar, digamos, um valor correspondente ao y aqui, ó, um valor positivo, digamos, o número 1, o número 2, que está acima desse eixo x, né? Nunca vai chegar. Então, por isso, ela vai ter o número máximo aqui, ó, que o restante sempre vai ser número abaixo. Na parábola, dois pontos de ordenada iguais estão na mesma distância da reta perpendicular ao eixo x, que passa pelo vértice x do vértice e y do vértice. A gente vai estar vendo isso também, então eu vou estar explicando lá no exemplo dessa parábola. Essa reta é chamada eixo de simetria, e seus pontos são tais que x é igual a x do vértice, tal que seja o valor de y. Então, essa simetria aqui é quando a gente pega essa, digamos, essa parábola aqui, ó, e divide ela ao meio, a gente vai ter um eixo aí de simetria, né? Ou seja, espelho aí, mesmo que é de um lado, mesmo que é do outro, tá? Então, por isso que é denominado como simetria, tá? Então, aí ele traga aqui alguns exemplos, né? Situações aqui de parábola. Por exemplo, esse exemplo A aqui, né? A gente tem uma função, foi dada a função aí, né? F de x é igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5. O que é que acontece com esse gráfico? Ficou o quê? Com cavidade voltada para baixo. Por quê? Porque a função ela é negativa, né? Sempre a gente vai analisar para saber se é concavidade voltada para baixo para cima, esse valor do A, né? Lembra do coeficiente A, que é aquele que antecede o x ao quadrado? Então, se está negativo, vai ficar concavidade voltada para baixo. Tá? Então, nesse gráfico aqui, ele fez essa reta vermelha aqui, ó, dividindo a parábola aí, que é o eixo, conhecido como eixo simetria, né? Que é como se fosse um espelho. Mesma medida que eu tenho para um lado, mesma medida que eu tenho para o outro. E tem esse Vzinho que é o vértice, né? Então, o vértice dessa parábola está referente ao eixo x, está no 3, referente ao eixo y, está no 4. Tá? Então, esse é o vértice. Analisando esse gráfico B. Esse gráfico B, no caso foi dada a função aí, ó, x ao quadrado mais 4x mais 10. No caso aqui, ó, vai ficar com cavidade voltada para cima. Por quê? Porque o Azinho aqui, ó, o valor do A é positivo, né? Se é positivo, voltado para cima. Aí tem aqui, eu vou ter o vértice, que é, no caso aí, ó, menos 2 e 6, né? O V aí, que é o vértice. Mostrou novamente o eixo da simetria. E aí,
assim por diante, né? Vamos ver aqui esse exemplo 3, né? Que ele deu aqui a situação. No caso aqui, a parábola voltada com cavidade voltada para cima, né? Por se tratar de uma função positiva, o coeficiente A. E aí tem o eixo de simetria, o vértice é esse ponto aqui, né? Onde é que tocou aí, o vértice ficou bem em cima da reta do X. E aí tem o valor do Czinho, lembra, eu acho que na aula anterior até cheguei a comentar, o valor do Czinho é onde corta o eixo Y, né? Observe que nesse exemplo C aqui, cortou aqui, se a gente for ver aqui, cortou aqui vai ser o número 3, né? Cortou aqui no 3. E esse aqui, a gente for analisar aqui, ó, cortou no 10, o exemplo B. Tá? Então, no eixo Y, a parábola cortou o eixo Y no número 10. E esse anterior aqui? Esse anterior aqui, o A, ele corta no menos 5, que no caso não apareceu aqui, né? Seria ela dando continuidade, ela iria cortar, passar pelo eixo Y, mais ou menos aqui embaixo, certo? Então, essa análise também é importante a gente estar fazendo na hora de construir o gráfico. Aí tem aqui a definição aqui embaixo, ó. As coordenadas do vértice da parábola, do gráfico da função quadrática, cuja lei da f de x, no caso aqui a função genérica, né, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. São dados aí o x do vértice, que é menos b dividido por 2a, tá? Então, quando a gente for construir o gráfico, a gente vai precisar aplicar essa fórmula aqui, tá? Para a gente achar o valor de x desse vértice, é igual a essa fórmula, menos b sobre 2a. E o y do vértice, ou seja, essa medida do eixo y aqui, é menos delta dividido por 4a. Tá? Então, a gente precisa saber do valor do delta, depois dividir por 4a, a gente chega nesse valor do y do vértice. Tá? No exemplo, a gente vai estar aplicando essa situação. No caso aqui, esse exemplo que ele trouxe aqui para a gente, no caso ele deu a função aqui, né? Essa função g igual a x ao quadrado, menos 5, menos 7. Aí, no caso, precisou achar o delta, né? Para poder achar o y do vértice. A gente precisa calcular o vértice, que no caso aqui deu menos 3, né? Quando aplicou aquela forma do Bhaskara, né? Menos b ao quadrado, é esse valor, menos 4 vezes a vezes c. Aí chegou aqui no valor aqui, menos 3. O que acontece quando o delta é menos 3 dentro do gráfico? Quando é o delta menos 3, significa que não vai ter zeros da função. Ou seja, essa parábola ela não vai cortar o eixo x. Como podemos ver aqui, esse exemplo de cima aqui, por exemplo, seria o que? Esse exemplo B aqui, ó. Esse exemplo B aqui, eu posso afirmar que o delta dele vai dar negativo. Por quê? Porque ele nunca vai cortar essa reta x, ó. Ele sempre, se eu for continuar fazendo essa parábola, sempre ela vai estar acima. Então, esse gráfico aqui, eu posso afirmar que o delta é negativo, tá? Então, quando o delta é negativo, é isso que acontece no gráfico. Então, aqui ele aplicou ao x do vértice, que é aquela fórmula lá, ó, do menos b dividido por 2a, e aí chegou aqui em 5, menos 5 dividido por 2. Assim daria 2,5, né? O x do vértice. E o y do vértice é a fórmula do menos delta dividido por 4a. Que, no caso, ele já tinha calculado aqui o delta, né? Só substituiu o valor e chegou nesse valor aqui. Então, as coordenadas do vértice dessa parábola, então, fica assim, ó. Para o valor, que aqui é um para-ordenado, né? Quem lembra do para-ordenado? Sempre o primeiro valor de x, o segundo valor do y. O primeiro valor, menos 5 sobre 2, o segundo valor, menos 3 sobre 4. Tá? 3 quartos. Então, esse aqui é as coordenadas do vértice, o qual é os números que indica, né, lá no gráfico, ó, voltando aqui nesse exemplo, digamos, pegar qualquer exemplo, essa letra A aqui, seria as coordenadas do vértice, seria 3 e 4, né?
porque 3 é o número referente ao eixo X e 4 seria o número referente ao eixo Y. Então, as coordenadas desse vértice seria 3,4, certo? Continuando, avançando, saindo do caso do vértice, aí a gente vem aqui para um ponto máximo e ponto mínimo da função quadrática, tá? É o conjunto imagem também. O conjunto imagem são os números referentes ao y, tá? Quais os números que eu acho o valor correspondente no x aqui do y. Então, a gente vai estar vendo essas situações, tá? Então, fazendo essa leitura aqui, ó, da parte inicial, da introdução, uma função quadrática tem o valor máximo ou o valor mínimo. Esse valor é a ordenada do vértice da parábola que representa e nos determina o conjunto de imagens dessa função. Quando a concavidade é voltada para baixo, a função tem um valor máximo. Quando, ao contrário, no caso, quando for voltada para cima, vai ter um valor mínimo, certo? Então, isso a gente vai estar vendo também nos exemplos aqui. Ele traga aqui esse exemplo, o A aqui, caso cuidado, essa função, aí vem o gráfico, né? Então, aqui a gente vai ter o vértice aqui, né? O vértice, no caso do... ele só nos mostra aqui do y, né? Ele nem mostrou aqui o vértice do x, mas ele deu o valor aqui do y, que é o -1, né? E aqui a gente já consegue identificar a imagem, né? Qual que é a imagem desse primeiro exemplo? Ele dá aqui embaixo, aqui, ó. Essa função tem um y do vértice -1, tá? -1. Esse y do vértice a gente consegue calcular aplicando aquela fórmula, tá? Lembra aqui, ó, da fórmula aqui, ó, do y do vértice. Depois a gente vai estar resolvendo esse exemplo. E aí, no caso, a parábola aqui, ela está com cavidade voltada para cima, porque se trata de uma função qual o coeficiente A é maior do que zero. Tá? Então, a gente vai ter nessa parábola aqui o quê? Um ponto mínimo. Tá? Qual que é o ponto mínimo? O -1. O -1 aqui do y aqui é o menor número possível de a gente achar, digamos, um correspondente em y. Porque, supondo que se eu pegar aqui o número -2, eu nunca vou achar um correspondente para ele em x. Ou seja, porque a parábola, ela só vem até o -1, voltada para cima aí, os números infinitos, né? Qualquer valor de y aqui dos números positivos, eu vou ter um correspondente. Agora, abaixo de 2, não. Então, por isso que a gente chama valor mínimo, tá? Então, o valor mínimo dessa função é -1, tá? É o y aí, o y do vértice. Aí, aqui, só embaixo, aqui, essa definição, né, que ele coloca aqui, ó, a parábola tem concavidade voltada para cima, então f de x, ou seja, a função, ela é maior ou igual a -1. Tem esse símbolozinho A aqui de cabeça para baixo, que significa qualquer que seja, tá? Ou então, para todos, tem até anotação, para qualquer que seja o valor de x dentro dos conjuntos reais, tá? A gente vai ter o correspondente, então, somente quando o valor de y for igual ou maior a -1. Logo, -1 vai ser o valor mínimo dessa função na imagem, tal que y pertencente aos reais igual ou menor, igual ou maior do que -1. Bom, esse exemplo B, no caso, é com cavidade voltada para baixo. Por quê? Porque é uma função negativa, né? O Azinho aqui, ó, tá um número negativo. Então, o y do vértice vai ser o 2, né? Que vai ser o ponto máximo, né? Dessa função, dessa parábola aí, ó. Que aí vai ser o 2 aí do y, né? Então, o conjunto de imagem, então, ficaria a função igual ou menor do que 2, né? Igual ou menor do que 2, esse conjunto de imagem, iremos ter qualquer valor aqui menor do que 2, teremos o seu correspondente
em x. Bom, aí ele traga aqui esses outros exemplos, né? Que foi o que a gente já comentou aí, ou outra parábola com cavidade voltada para cima. Aqui o y do vértice é o que é a fórmula aqui, né? Que a gente aplica para achar esse valor aqui do y do vértice. E a mesma coisa, né? Para a gente achar a concavidade voltada para baixo. Aí ele trouxe esse exemplo aqui, no caso aqui, resolvido, né? Determinar o valor máximo e o valor mínimo, no caso aí, da função x ao quadrado sobre 4. A função, no caso aí, ela é um quarto aqui, né? Que, dividido por 4, menos 2x menos 15. Escreve o conjunto de imagem. Aí tá aqui, no caso, a resolução aqui, né? Ele calculou o y do vértice para saber qual vai ser o ponto mínimo, né, dessa função. Aplicou e chegou aqui no valor de menos 19. E, no caso, está aqui no desenho, aqui, né? Nesse desenho, a gente está vendo aqui o gráfico, o y do vértice, depois de aplicar, né, a fórmula lá, o menos delta, dividido por 4a, fez toda a substituição, o cálculo chegou em menos 19. Então, esse menos 19 é o ponto mínimo, né, o valor mínimo aí dessa parábola. Ela está com cavidade voltada para cima. Então, é isso, do questão de valor máximo, valor mínimo e a imagem. E aí aqui vem a construção desse gráfico, né? Como é que a gente faz para construir esse gráfico? Bom, da maneira semelhante à função afim, podemos construir o gráfico de uma função quadrática utilizando a ideia de representar pares ordenados em um plano cartesiano. Veja a seguir, é um exemplo do gráfico aqui, a construção do gráfico de uma função x ao quadrado. Tá? Então, a gente tem essa função quadrática aqui, né, função de segundo grau, e aqui ele esboçou aqui caso ele encontrou aqui, né, os pares ordenados, sabendo que os pares ordenados é quando a gente tem aqui um valor de x e um valor de y, e aí dentro de um plano cartesiano a gente encontra aquele pontinho, né, e aí depois aqui seria a gente passando fazendo essa linha aqui, a gente tem aí a parábola, né, representando aí essa função. Aí a gente pode estar aplicando dessa maneira esse quadrado, essa tabela aqui, né, que ele nos traz aqui, um modelo aí com que a gente pode estar construindo esse gráfico da função. Certo? Então, eu vou tirar aqui da hora da tela para a gente, digamos, resolver esse exemplo no quadro. Aí vocês podem estar tirando melhor aí as dúvidas. Bom, então vamos lá. Então, a gente vimos aí o vértice, né? O vértice da parábola. E ponto máximo, ponto mínimo de uma parábola. Vamos trazer aqui, no caso aqui, o exemplo que foi dado. Deixa eu pegar aqui o exemplo que eu trouxe para vocês. Foi o... Deixa eu ver aqui, tá aqui, o vértice do gráfico. Vamos fazer aqui o exemplo. Bom, então ele dá esse exemplo, o a aí, que é a função f de x, função f de x é igual a menos x ao quadrado, mais 6x, menos 5. Bom, então aí ele deu
essa função aí, e aí a gente vai estar aplicando aí, né, fazendo o gráfico, podemos ver a questão do x do vértice, o y do vértice. Aqui a gente consegue fazer o esboço aí de todo o gráfico aí, e aí a gente está vendo, né, cada situação aí. Inicialmente, vamos calcular aí o, o vértice dessa parábola. No caso aí, o vértice é igual, é o x do vértice e o y do vértice. É chamamos aí as coordenadas do vértice, né? Então, o x do vértice, para a gente calcular o x do vértice, a gente deve estar aplicando a fórmula que é o menos b dividido por 2a. Esse aqui para a gente calcular o x do vértice. E aí, o y do vértice, a gente deve aplicar o valor do delta dividido por 4a. Bom, então aqui está aí, no caso, a fórmula aí para a gente achar o vértice dessa parábola. Então, aplicando essa fórmula aqui, para a gente saber como que vai ficar lá o gráfico, vamos fazer aqui, né? O x do vértice vai ficar menos b. Quem vai ser b aqui? Mas aqui ó, o a vai ser menos 1, o b vai ser 6 e o c vai ser menos 5. Tá? Então, o b é 6, né? Então vai ficar menos 6 dividido por 2, que multiplica o valor de a menos 1. Então, vamos ter que x do vértice vai ser igual. X do vértice vai ser igual a menos 6 dividido por... Aqui vai dar menos 2, né? 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 6 dividido por menos 2, menos vezes menos vai dar mais, então vamos chegar aqui em 3, né? Vamos chegar, x do vértice vai ser igual a 3. E o y do vértice? O y do vértice a gente precisa saber do valor de delta. Então, eu posso fazer aqui separado, aqui, o valor do delta, que é o b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai ser igual b ao quadrado vai 6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é menos 1, o valor de c, menos 5. Então, aqui, ó, delta vai ser igual 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Menos vezes menos dá mais, vezes menos, menos. Então, 36 menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20, né? Então, 36 menos 20, 16. Então, temos que esse delta é igual a 16. Então, aí agora aqui a gente vem aqui para a fórmula, né? Então, y do vértice vai ser igual a menos, aí delta deu 16, dividido por 4, que multiplica menos 1. O valor de a aqui é menos 1. Então, aqui vamos ter que esse y do vértice vai ser igual. Aqui embaixo vai dar menos 4, né? 16 dividido por menos 4. Menos com menos vai dar mais, então esse valor positivo. 16 dividido por 4, 4. Então, esse vértice, o par ordenado aqui do vértice, vai ser igual a 3 e 4. Eu já sei onde é que vai ficar o ponto da parábola. E aí, essa parábola vai ficar com a cavidade voltada para baixo ou para cima? Ó, o Azinho, ele é menor do que zero. Se ela é menor do que zero, significa que a parábola ela vai ficar para baixo, né? Negativa, com cavidade voltada para baixo. Bom, então podemos construir o gráfico aí. Mas só não basta a gente saber com cavidade voltada para baixo, né? Para a gente saber na hora de colocar. Vamos aqui, ó, fazer aqui o gráfico aqui. Fazer aqui a reta X, a reta Y. Chamamos de eixo também, né?
eixo das abscissas, esse nominho também, o eixo das abscissas, eixo das ordenadas, tá? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. É o plano cartesiano. Aí agora a gente precisa saber também aonde que ele vai cortar aqui, ou se ele vai cortar, né? Se o delta deu maior do que zero, significa que a gente vai ter dois zeros da função, né? A gente vai ter dois números diferentes. Então, eu sei que esse gráfico ele vai cortar esse eixo aqui, tá? Ele vai passar por esse eixo x. Aí a gente pode calcular o x1 e x2. Fazer desse lado aqui, ó, x1 e x2. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, vamos ter que x é igual a menos o valor de b é 6, mais ou menos o delta, a gente já calculou aqui, que é 16, a raiz quadrada de 16, dividido por 2, que multiplica menos 1. O valor de a aqui é o menos 1. Então, aqui vamos ter que x é igual a menos 6, raiz quadrada de 16 é 4, né? Dividido por menos 2. 2 vezes menos 1. Então, aqui, ó, o x1 vai ser igual, vamos fazer o positivo primeiro, menos 6 com mais 4 vai dar menos 2 dividido por menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1 positivo, né? Mais com mais, 1. Ou mais com mais, ou menos com menos vai dar mais, 2 dividido por 2, 1. Então, o x1, achamos, e o x2? x2, se fizermos o positivo, agora vai ser o negativo. Menos 6 com menos 4 vai dar menos 10, dividido por menos 2. Mais 5, 10 por 2, 5, né? Pronto, achei, ó, o 1 e o 5. Então, eu sei que esse gráfico ele vai estar passando aqui ó, no 1 e, digamos, um pouquinho mais para cá, no 5. x1 e o x2. Opa! E o vértice? O vértice, então, é 3 e 4. 3 do x. O 3 do x é 1, 2, 3. Vai ficar bem no meio aqui, né? O 3. E o vértice aqui do y vai ser o 4. Y do vértice, o 4 vai estar. Fazer esse gráfico aqui um pouquinho mais para cá. Eu vou colocar esse 16 aqui, né, na frente, com o valor do delta. Fazer um pouquinho maior esse eixo y aqui, para o gráfico ficar mais proporcional. Não, o 4 ele vai estar mais ou menos por aqui assim, que é o que? O y do vértice. Tá? Eu estou achando aqui agora o y do vértice, que é o 4. E aqui o vértice vai ficar o 3 do x, 4 do y. Então, vou pontilhar aqui, ó, 3 do x com 4 do y. Ou eu já tenho o meu ponto máximo da parábola. Aqui é onde vai passar o x. Vai estar passando entre aqui esse gráfico, né? Podemos já fazer, né? Só um outro ponto para a gente analisar. Eu sei que a parábola, ó, lembra do Czinho? Ela vai cortar o eixo y aqui, ó, no menos 5. Então, o eixo y, digamos que o menos 5 vai estar cá embaixo, né? Vou fazer por aqui assim, o menos 5. Bom, então aí agora eu vou fazer a parábola, né? Para a gente fazer a análise aí desse gráfico. Bom, então aí está a construção aí desse gráfico, né? Dessa função. Aqui é o vértice da parábola. Aqui eu posso afirmar que essa parábola aqui, ó, temos um ponto máximo, né? Do f de x, que a gente pode estar representando, no caso, o ponto máximo, a função. Deixa eu pegar aqui o exemplo que eu estou fazendo, sair aqui da página. Saiu aqui.
Pronto. Então, aqui, ó, nesse caso, o 4 aí vai ser, no caso, o nosso ponto máximo, né, dessa função. Então, a parábola aí podemos afirmar aí que, no caso, o ponto máximo é 4. Por que 4? Porque jamais se eu pegar o 5 aqui, jamais eu vou achar correspondente nessa função, né? Agora, qualquer valor menos que 4 eu acho correspondente. Digamos 100. Se eu pegar o ponto 100, desculpa, o 100, eu não vou ter, eu vou ser positivo. Se eu pegar o 100 negativo, vou ter o correspondente, vou, né? Que vai estar cá embaixo, aí, em determinado ponto, eu vou achar o correspondente nele lá na parábola, tá? Então, a princípio é isso. Alguma dúvida aí na resolução desse exemplo aí? Não. Tranquilo, né? Porque assim, é bastante informação, né? A gente tem ponto máximo, ponto mínimo, e olha que eu não coloquei aqui todas as informações. E a gente pode tá vendo também que algumas coisas, né? Vale a pena a gente estar pontuando, porque de repente, algum determinado momento da vida de vocês podem deparar com situações desse tipo. A gente chama aqui nesse gráfico aqui, ó, e aqui no caso eu tenho aqui o eixo da simetria, né? Que o exemplo lá me trouxe, que é o quê? Aquele que corta a parábola até o meio, ó. Esse aqui é o eixo da simetria, tá? Então, podemos até escrever aqui, ó, eixo da simetria. Nesse ponto aqui do eixo da simetria, tem um outro estudo que a gente fala que, no caso, é o ramo da função, que ela é crescente e tem um ramo decrescente. Nesse ponto aqui, desse eixo simétrico, podemos determinar que para qualquer valor desse x maior do que 3, ou seja, qualquer valor desse maior do que 3, a gente vai pegar a parte da parábola, que ela é porque decrescente, né? Porque aqui, ó, tá vendo que ela está decrescendo? Aqui ela está o quê? Crescendo, né? Vocês já estudaram a função do primeiro grau, quando a reta está assim, crescendo. Quando está assim, decrescendo. Então, tem esse estudo também que a gente faz, que no caso aqui ela é o ramo, denominado assim, ó, como ramo decrescente. E desse lado aqui, no caso, é o ramo, qualquer valor menor do que 3, a gente vai pegar a parte aqui dessa parábola, o quê? Ramo crescente, né? Então, aqui o ramo. Então, só essas definições aí, ó, desse gráfico, tá? Que é essa parte aqui, ó. Então, temos o ramo crescente e ramo decrescente. Entendeu? Só alguns conceitos, assim, que a gente, por mais que às vezes a gente acha que é bobo, mas é uma questão dessa aí, possa, por exemplo, cair lá no Enem, né? Tem um gráfico lá esboçado e vem nas questões lá perguntando. Aonde que eu consigo enxergar o ramo crescente e o ramo decrescente dessas questões? Aí você já sabe. No caso, o ramo decrescente é aquele ponto que dá aquele determinado ponto para lá. Posterior vai dar sempre, qualquer lugar, ela decrescente. Ou, qualquer lugar, qualquer ponto que pegar, ela vai estar dentro da função crescente. Então, tem essa questão aí também. Além disso, tem o que eu não falei para vocês, no caso, o conjunto imagem, né? Qual que é a imagem da função? A imagem, sempre quando a gente refere-se à imagem, a gente tem o que? Valores de y. Então, a imagem seria o quê? Qualquer valor que eu pegar dentro desse eixo aqui, ó, desse eixo y, qualquer valor eu vou achar, pegar qualquer número aqui, ó, eu vou traçar retinho, eu vou chegar na parábola.
Tá? Então, isso aqui a gente chamamos de imagem. E como que a gente representa esse conjunto imagem? Então, vamos lá, fazendo a representação desse gráfico aqui. Ó. A imagem da função, faz a função f, a imagem dessa função f é igual. Aí eu coloco para y pertencente aos conjuntos dos números reais, tal que, aí o tracinho aqui no caso tal que y vai ser o quê? Igual ou menor, um símbolo de igual ou menor do que 4. Tá? Então, aqui no caso aqui, o conjunto, o exemplo lá vem pedindo. Aí, qual que é a imagem da função? Então, a imagem da função f, essa função dada, vai ser para y pertencente aos conjuntos dos números reais, tal que y é igual ou menor, igual ou menor do que 4, tá? Não pode ser maior, mas igual ou menor a qualquer valor dentro dos números reais da função. Conseguiu entender aí essa parte da imagem? Sim. Tranquilo, né? Observe que já falamos aqui de N coisas, né? Já falamos aqui x do vértice, y do vértice, ponto de máximo, ramo crescente, ramo decrescente, imagem da função. Então, observe o tanto de informação que tem, né? Então, é um conteúdo, assim, considerado um conteúdo complexo, né? Ele estando aprofundado dentro da matéria e você aprofundar. Então, assim, tem muito conteúdo para a gente, digamos, estudar dentro da função quadrática. Aí, então, vamos ver um outro exemplo, né? Eu acho que eu pontuei aí as partes principais aí que a gente deve estar pontuando sobre quando se fala do gráfico. Então, a gente pontuou, né? Então, a gente vai estar fazendo o gráfico agora, utilizando aquela tabelinha. Eu ia fazer isso aqui, mas aqui não dá mais, né? Não tem mais espaço. Senão vai tumultuar tudo aqui, embola o meio de campo. Aí, em vez de ajudar, só complica. Vamos ver um outro exemplo. E aí a gente vai procurar estar fazendo, digamos, o mecanismo da atribuição de valores. Eu atribuo valores na tabelinha. Deixa eu pegar aqui um exemplo, né? Nós vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu vou dar uma função g que é igual a menos 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, mais 4x. Só que o exemplo que fizemos anterior é com cavidade voltada para baixo, né? Eu queria pegar uma voltada para cima, que a gente já falava do outro ponto. Vamos deixar esse exemplo aqui e vamos fazer um exemplo mais clássico aqui, ó. Agora função h, g, vamos usar a função h igual a x ao quadrado. É só isso aqui, ó. Um exemplo clássico aí, dentro das funções quadráticas. X ao quadrado. Bom, nessa função aqui, podemos fazer o quê? A tabelinha do gráfico lá, quando ele dá, e que a gente pega os valores de, fazer aqui, os valores de x, aí aqui a gente tem o valor de y, né? E isso aqui, ó, é denominado como y, tá? A função aqui, caso h de x é igual a y, tá? Isso aqui é a definição, ou seja, o valor a gente vai achar aqui o valor de y. E aqui, no caso, a gente vai chegar aqui no par ordenado para a gente construir o gráfico. Vamos pôr assim, x e y. Então, aqui eu vou estipular valores para a gente construir o gráfico no formato da tabelinha. Eu coloquei aí um exemplo para vocês, né? Tem a tabela
e aí a gente atribui valores para a gente achar os seus valores correspondentes. Depois vocês vão ver esse exemplo tá vendo? Que eu conferi, eu trouxe ele para vocês também. Tem lá o caderno. Então aqui eu vou estipular pontos aqui, porque quando a gente vai construir o gráfico, no plano cartesiano, a gente coloca aqui, estipula valores, e aí a gente vai achar o correspondente dele em Y. O indicado que a gente trabalha sempre com números próximos aqui, né? Porque aí a gente vai achar o correspondente. Porque estipular valores muito altos aqui, o gráfico não fica o gráfico visível aqui, né? Então, sempre procurar colocar menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, né? Os valores positivos e os negativos. Então, vamos começar, por exemplo, esse menos 3. Para mim, esboçar aqui o gráfico. Qual vai ser o correspondente do menos 3? Qual vai ser o correspondente aqui no Y? No Y. Depois a gente vai ver o correspondente, a gente faz os números. Então, aqui eu vou estipular o menos 3. Então, eu vou simplesmente substituir. Aonde que for x, eu vou colocar o menos 3. Então, em y, aqui, ó, vamos ter x, aqui no caso, eu vou substituir por menos 3 elevado ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, vai dar 9 positivo, né? Então, aqui eu já tenho o primeiro par ordinário, que chamamos assim, né? Menos 3 e 9. Menos 3 e 9, eu já tenho o meu primeiro par ordenado. O 9 vai ficar bem aqui em cima, né? Vou pôr aqui. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto. Um segundo ponto, vamos pôr aqui menos 2, e a gente vai achar esse valor correspondente. Vai ficar menos 2 ao quadrado. Vou aproveitar isso aqui, que é bom para a gente fazer o cálculo aqui, né? Mas a gente poderia também estar fazendo nessa aqui, tá? Estipulando os valores aí. Esse cálculo aqui pode estar fazendo fora, tá? Eu coloquei dessa maneira aqui, mas pode estar fazendo em qualquer lugar. E só o que a gente importa aqui é esses pares ordenados, tá? Fazer esse par ordenado aqui, é menos 3 e 9, é o que a gente importa aqui, esse ponto. Aqui, o do menos 2 vai ser o quê? Menos 2 ao quadrado, vai dar o quê? Menos 2 vezes menos 2, 4. Então, o par ordenado ficou menos 2, vai estar para 4. Menos 2 do x vai estar em 4 do y. Então, o 4 vai estar mais ou menos metade aqui, né? Então, o ponto vai estar aqui. Menos 2 vai estar para 4. Agora, menos 1. Menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado. Menos 1 elevado ao quadrado. 1 vezes 1, positivo. O menos 1 vai estar para 1. Então, o 1 vai estar aqui. O par ordenado, então, ficou menos 1, está para 1. O 0. Quando x for igual a 0, qual vai ser o y? Y vai ser 0 ao quadrado. Quanto que é 0 ao quadrado? É 0, né? Então, o par ordenado ficou, chamamos de origem. A origem do gráfico. O que é a origem do gráfico? Passando pelo ponto 0. Agora vamos ver agora os valores positivos aqui, né? O 1 positivo. Quanto que é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é igual a 1. Então, o par ordenado ficou 1 e 1. 1 está para 1. Então, aqui temos um outro ponto. Agora, o 2 positivo. 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vai ser o quê? 4, né? 2 vai estar para 4. E o 3? Y vai ser igual a 3 ao quadrado, 9, né? Então, como eu coloquei, o par ordenado vai ficar 2 e 4. E esse aqui, então, vai ficar 3 e 9. Então, aqui 3 vai estar para 9. Bom, então aqui, ó, já pontuamos aí. Agora aqui a gente pode fazer o quê? A parábola, né? Traçar agora. Eu já fiz os pontos. Aqui, no caso, veio aqui até o 0 e já volta, né? Então,
para ver que o gráfico ele não ficou certinho, porque o ideal é que a gente faça até assim, carrega para ficar a mesma medida, né? Não serve que ele sempre a mesma distância de 1 para 1, porque senão não vai ficar a parábola proporcional corretamente aí, né? Bom, então a parábola vai ficar assim, o gráfico dessa função h de x ao quadrado da função aí quadrática. Bom, então nessa função aqui a gente tem o quê? Um ponto mínimo, né? Então aqui, ó, o ponto mínimo é zero. Por quê? Porque o y, o valor mínimo dele é o zero. Não tem um outro valor aqui abaixo de zero correspondente aí para y, certo? Qualquer valor que eu atribuir de x aqui, ó, se eu atribuir menos 10, o que eu vou achar? Eu vou achar o y lá na frente, mais um número menor aqui, mas vai estar lá em cima. Então, nunca eu vou achar um valor aqui dentro dessa função, um valor aqui, menos 1, por exemplo, tá? De y. Sempre assim. Então, por isso é o ponto mínimo. E a imagem dessa função? Como é que a gente representaria aí a imagem dessa função? Então, ficaria o quê? O conjunto imagem, ó, imagem dessa função, no caso a função h, a imagem dessa função h é igual a y pertencente aos números reais, tal que y ele é igual ou maior do que zero. Então, o conjunto imagem é qualquer valor que eu pegar dentro desse gráfico aqui, ó, eu vou achar seu correspondente. Se ele tem correspondente, ele tem a imagem. Né? A imagem é aquele que consegue corresponder. Tranquilo? Tabelinha ficou meio embolada aqui, pequeno aqui, mas acho que o objetivo aqui é só o cálculo, né? Vocês entenderem, chegar nesses pontos aqui, ó. A gente consegue fazer os gráficos através desses pontos aí também. O x do vértice é aquela forminha lá, né? Se a gente querer calcular, consigo calcular aqui, professor, o x do vértice e o y do vértice? Consegue, é só aplicar, né? A fórmula lá do y do vértice e o x do vértice. Vamos ver aqui, vamos fazer aqui, ó. O x do vértice é igual menos b dividido por 2a, né? X do vértice menos b dividido por 2a, que vai ser o quê? X do vértice é igual a menos b. Quem que é o valor de b nessa função? Não apareceu, né? Quando não aparece, é o quê? Zero. Eu pego zero e divido por qualquer número, qual que é o valor? Zero. Então, ó, x do vértice é zero. Opa, o zero deve estar. E o y do vértice? Y do vértice é igual a menos delta dividido por 4a. Qual que é o valor do delta aqui? Bom, lembra que o delta é o que? O b ao quadrado? B ao quadrado é zero. Não tem. E quando eu multiplico o a vezes menos 4 vezes a vezes c, qual que é o valor do c nessa função? Zero. Ou seja, delta também é zero. Zero dividido por a, ou zero dividido por qualquer zero, zero. Então, por isso que as coordenadas do vértice só ficou 0 e 0. Tá? Onde o 0 e 0 é o ponto aqui, ó, que divide a palavra. Né? Daqui até aqui, agora ficou a decrescente, né? Daqui até esse ponto 0, ela está decrescente, e maior do que o ponto 0, crescente. Certo? Bom, então, vimos aí, mas essa aí, no caso, aí, o ponto mínimo. Na outra, vimos o ponto máximo.
No caso, essa outra função que eu tinha colocado aí. Vamos fazer pergunta para ela aí, né, para ver se a gente obtém respostas. Função G, qual que é seu vértice? Função G, qual que é seu y do vértice? Função G, qual que é a sua imagem? Função G, qual que é o... Então, tem muitas questões que a gente pode perguntar para essa função, né? De certa forma, ela não nos responde. Só a gente aplicar a forma aí que a gente vai ter a resposta dela. Vamos ver? Qual que é o x do vértice aí dessa questão? Lembra? O y do vértice. Menos delta dividido por 4a. Então, vamos ter aqui, ó. O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o valor desse delta vai ser igual. O valor de b aqui é 4, né? 4 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que é menos 2, vezes 0. Portanto, esse delta aqui cancela, né? Multiplicou por 0, sobrou 16. Opa, já tem aqui 16. Então, o y do vértice vai ser igual a menos 16 dividido por 4, que multiplica o valor de a menos 2. Então, vamos ter aqui menos 16 dividido por menos 8. 16 dividido por 8 vai dar 2, né? Menos com menos mais. Opa, já tem o meu valor do y do vértice. Função G, qual que é o seu x do vértice? X do vértice vai ser igual a menos o valor de b dividido por 2, que multiplica a. Então, vamos ter que x do vértice vai ser igual a menos o valor de b é 4, dividido por 2, que multiplica menos 2. Então, vamos ter aqui menos 4 dividido por 2 vezes 2, 4, mantém o negativo. Por 4, então x do vértice vai ser igual a 4 por 4, 1. Menos com menos mais. Então, achamos que o vértice dessa função é igual ao primeiro valor de x, né? O vértice a gente coloca sempre para o ordenado. X, primeiro valor, y, segundo. 1 e 2. Opa, no gráfico eu já sei. Onde é que vai ficar mais ou menos ali o ponto ali. Imagina que aqui eu tenho um gráfico, x e o y, qual 1 e 2, então o 1 vai estar aqui, o 2 vai estar aqui. Então 2 e 1. Opa, essa parábola eu já sei que o ponto do vértice vai ficar aqui. Agora a gente vai ver esse ponto, parábola com cavidade para baixo, com cavidade para cima. Então, o Azinho é negativo. Para baixo, então, vai passar para baixo. Esse aqui vai ser o ponto máximo do y, entendeu? Então, é isso, o estudo aqui das funções. Quer saber aonde vai cortar o eixo X? A gente vai aplica lá, né? Outra formulazinha lá do valor de X. Vamos saber quem vai ser o X1, X2, menos B, mais ou menos a raiz do delta dividido por 2A. Aí vamos ter que X é igual a menos 4, mais ou menos a raiz do delta, já calculamos aqui que é 16, né? Dividido por 2, que multiplica menos 2. No caso aqui, 2 menos 2 vai dar, desculpa, a multiplicação, né? Aqui vai ficar menos 4 aqui embaixo. X vai ser igual a menos 4 mais ou menos 16 vai ser 4, né? Raiz quadrada de 16, dividido por menos 4. Bastante 4 aqui, ó. 4 positivo com 4 negativo vai dar 0, então x1 é 0, né? Porque 0 dividido por 4 vai dar 0, e o x2? X2 aqui a gente vai utilizar agora o negativo, que já utilizou o positivo.
Menos 4 com menos 4 vai dar menos 8. Menos 8 dividido por menos 4, 2, né? 2 positivo. Menos 8 dividido por menos 4, 2 positivo. Opa, já achei o x1 e o x2. Eu sei, então, que o x1 vai passar aqui no 0 e o x2 vai passar no 2. Então, aqui, ó. Pronto, eu já sei a minha parábola. O C, eu vou analisar o Czinho para saber onde é que vai cortar o gráfico. O C é quanto aqui nessa parábola? O A é menos 2. O B é 4. E o C não vai ser 0. Opa, então o C onde é que vai cortar no 0? Opa, vai cortar aqui no 0. Então, a parábola, sempre que a gente for construir, ela fica, ela não é reta, né? Ela fica meio concavidade, assim. Então, ali está o gráfico, né? Dessa função aí. Então, qual vai ser a imagem dessa função? A imagem dessa função aqui, ó. Imagem da função g vai ser igual y pertencente aos conjuntos dos números reais, tal que, vou fazer aqui embaixo, tal que y seja igual ou menor do que 2. Igual ou menor, então o símbolo vai ficar assim, do que 2. Porque para qualquer valor do y que é menor do que 2, eu vou ter um correspondente. Certo? Então é isso, pessoal, para a aula de hoje. Eu acredito que a gente vimos aí bastante coisa assim, ponto máximo, ponto mínimo, imagem da função, x do vértice, y do vértice. Eu acho que já produzimos aí um bom quantitativo aí de conteúdo, né? Para a gente finalizar a aula, eu vou deixar uma questãozinha, né? Para a gente resolver. Só para variar, né? Então, fica aqui esse exercício. Uma questão, mas porém com três. Oi? Vai entregar que dia? Eu vou estar postando lá, eu vou deixar aí, geralmente as atividades que eu publico, eu deixo uns 3 dias, né? Para hoje não. Então ainda tem aí, decorrida, quem sabe a próxima aula, eu vou planejar a próxima aula, talvez em caso da próxima aula, fique o tempo disponível para que vocês resolvam isso aqui, assista esse vídeo, aqueles que não assistiram. Então live voltaremos depois, né? Então, na próxima aula já fica certo já que ficará essa atividade para que vocês resolvam na próxima aula, tá? E aí, digamos, se a gente tem horário na terça-feira fica essa atividade para que vocês resolvam, e aí, na outra aula, posterior, a gente volta com a live, certo? Então, bom dia, bom final de semana, e bom dia dos namorados, né? Vocês aí que têm seu namorado, sua namorada, se aproveita o dia e até Bom o dia. próximo. Bom dia.